Oi gente, estamos aqui de novo. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder. Um ministério preparado para levar o ensino cristão até você. Conheça o nosso ministério através do nosso site que aparece aí na sua tela. E assista os nossos vídeos aqui no canal. Visite-nos também no Instagram, nas nossas redes sociais. Vamos à pergunta de hoje? A pergunta é do Gustavo Reis. Como me portar em relação ao pecado? Se pequei, o que fazer? Estamos no tempo da graça. Qual então é a nossa relação com o pecado? O que dizer para não anular a graça em relação a isso? É possível ter vida sem pecado? Bom, é uma pergunta bem interessante, uma pergunta que a igreja faz desde o tempo de Paulo. Paulo, quando escreve Romanos sobre a graça, e que ele fala que onde abundou um pecado, superabundou a graça, rapidamente ele tem que fazer uma correção. E ele fala assim, então nós faremos o quê? Vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante? E ele fala, de forma nenhuma. E essa relação nossa com a graça, entendendo a graça como desculpa para pecar ou licença para pecar, nunca esteve na Bíblia. Isso é o que a gente chamaria de graça barata. De uma graça que nós usaríamos dela para fazermos o que nós quiséssemos. Uma graça que não nos libertaria, nos levaria novamente à escravidão do pecado, ou nos levaria não à liberdade, mas à libertinagem. Semana passada nós falamos de um texto em Tito, né? Nós estávamos falando de graça salvadora, e aí vamos voltar lá para esse texto de Tito, para que a gente entenda essa pergunta de hoje. O texto está em Tito capítulo 2, o texto que nós vimos semana passada é o texto do versículo 11 que diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está falando da graça de Deus salvadora a todos os homens. No versículo seguinte, no verso 12, Paulo está dizendo assim para Tito: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. O que Paulo está falando? Que a graça que nos salvou é a mesma que nos ensina a evitar o pecado. É a mesma que nos ensina a confrontar o pecado e a fugir do pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a Bíblia diz que é. Eu tenho ensinado aqui em diversos vídeos que nós devemos usar para formar uma doutrina, pelo menos 3 textos bíblicos, um deles no Novo Testamento. Essa doutrina que nós vamos falar do confronto do pecado, também vai usar isso. Então o que é pecado? Tudo aquilo que a Bíblia, em pelo menos 3 textos bíblicos, um deles no Novo Testamento, disser que é pecado, é pecado. Para encerrar com a sua pergunta final, né, você pergunta, é possível viver sem pecado? É. Mas por que ninguém nunca conseguiu? Só Jesus. Porque ninguém nunca conseguiu. Mas é possível, porque a Bíblia diz que, porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Se ele não tem mais domínio sobre nós, nós não estamos dominados pelo pecado. Se nós não fomos dominados pelo pecado, nós então estamos livres para não pecar. Eu costumo dizer que o ímpio, ele peca porque é a natureza dele.
Agora, não é a natureza do crente, do cristão pecar. A natureza do crente, do cristão é não pecar. É viver sem pecado. Nós pecamos por falta de vergonha na cara. Mas é plenamente possível não pecar. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta aqui. Se você tem sua dúvida, deixe ela aí nos comentários do canal, mande por e-mail que aparece aí na sua tela e permanece assistindo o nosso canal.